Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paula Jardim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje é pão de fubá. Isso mesmo, gente, é uma delícia. Você pode fazer para casa e pode fazer para vender também. Eu quero que você perca o medo de fazer pão na sua casa. É super simples. Primeiro, você vai preparar o mise en place, que é separar todos os ingredientes secos, líquidos. Nesse caso, nós vamos utilizar forma e precisamos untá-las. E deixar um espacinho para o fubá também, que nós vamos passar no pão. Eu tô usando a batedeira. Primeiro, eu vou colocar todos os secos. O fubá, a farinha de trigo. Vou colocar o açúcar, o fermento, o sal. Lembrando que é fermento biológico seco que eu tô usando. É um pacotinho. Não se preocupe, porque todos os ingredientes eu deixo tudo escrito bonitinho nas descrições, ok? Então, se for utilizar a batedeira, use o gancho. Agora é hora de colocar os líquidos e a gordura. Então, utilizei o ovo, que serve como líquido e como gordura também, o óleo, e você pode substituir o óleo por azeite e por margarina ou manteiga, tá? O leite é leite temperatura ambiente. Não precisa ser quente e não precisa ser gelado. Eu usei o leite da roça, eu não usei o integral, mas isso não faz diferença nenhuma. Eu só usei o leite da roça, que é aquele leite gordo, porque eu tenho em casa. Enfim, agora na batedeira é a hora de misturar. Eu coloquei um pouquinho antes, coloquei na velocidade mínima e fui batendo até que todos os ingredientes se misturem. Se eu batesse depressa na batedeira, ia voar para todo lado, ok? Por isso eu bati devagar e depois eu fui acelerando. Essa massa é super gostosa e muito simples. Na batedeira, eu deixei batendo ali uns 5 minutinhos. Veja como que essa massa é. Eu quero que vocês vejam o fundo do bol. Ela não fica grudada. Olha só. Outra coisa, se você for sovar essa massa na mão, não tenha a necessidade de ficar sovando toda a vida. Lembrei, gente, de tirar a minha aliança. Eu estou sem luva porque o pão é para casa. Se você for fazer para vender, use luvas, tá? De preferência. Se você for sovar nas mãos, esse pão você não precisa se matar para sovar. O que você vai fazer com a massa? Você vai rasgar ela, que é como a gente fala. Você vai fazer uma bolinha e vai fazer esse movimento com as mãos. Qual o tempo? Se você quiser sovar por 5 minutos, sove por 5 minutos. É o tempo de todos os ingredientes estarem grudados, juntos e formar essa massinha. Aqui, gente, eu não passei óleo nem nada na bancada. Essa massa é tão boa, tão maravilhosa, que ela não gruda nas mãos. Muito gostosa essa massa. Então, se for sovar nas mãos, não tem a necessidade de ficar sovando 10 minutos, não. Pode ser 5 minutos, tá? Ou até menos. Feito isso, colocar a massa em um bowl, cobrir com o plástico filme para a massa fermentar. Se tiver calor na sua região, 40 minutos. Depois de 40 minutos, a massa vai crescer, ela vai dobrar ou às vezes ela vai triplicar de volume. Uma dica, gente, quando você colocar a massa para descansar e o tempo estiver úmido, você deixa mais de 40 minutos para dar tempo dessa massa fermentar, tá? Essa massa é uma delícia. Essa é a nossa primeira etapa do nosso pão de fubá. Depois dela fermentar a primeira vez, né? Na primeira etapa, ela fermentou. Agora, eu vou dividir essa massa ao meio para dar 2 pães. Você pode modelar do seu jeito. Eu vou fazer dessa forma aqui. Parti a massa ao meio, não pesei nem nada. Parti a massa ao meio e eu vou dar uma ajeitadinha com as mãos. Depois eu vou pegar o rolo de macarrão e vou dar uma passadinha. Aqui eu sugiro que vocês caprichem na hora de passar o rolo. Se você não tiver o rolo, você pode usar uma garrafa.
tá? Limpa de preferência, tá, minha gente? Use uma garrafa limpa. Por quê? Quanto mais você abrir essa massa e deixar ela fininha, porque nós vamos enrolar ela, mais o seu pão vai ficar fofinho e gostoso, tá? Depois de abrir a massa com um rolo ou com uma garrafa, é só enrolar. Isso mesmo, veja a facilidade. É só enrolar a massa. E observe que ela não gruda. Ela não vai grudar. No fundo, ali, geralmente a gente coloca um pouquinho de óleo, de azeite para a massa fermentada não grudar. E essa massa aqui eu não precisei passar nem óleo, nem nada na bancada. Com esses ingredientes nessa massa, é o suficiente para essa massa não grudar. É uma maravilha, é uma delícia de fazer a massa. Eu sou apaixonada por pão. Eu prefiro fazer do que comer. Até porque também, né, gente, eu tô no meu processo de emagrecimento. Mas voltando aqui para o vídeo, vou utilizar a nossa forma lá, eu tô usando uma forma de pão de forma, por quê? Porque eu tenho em casa, não há necessidade de você usar, tá, gente? É porque eu tenho, então eu quero colocar ali. Antes de levar para a forma, passar no fubá. Isso mesmo, passa todo o pão no fubá, tira o excesso. E nós vamos para a nossa segunda etapa, que esse pãozinho, coloque aquela dobrazinha, aquela emendazinha para baixo, tá? Porque depois a gente vai fazer um modelinho nesse pão, depois que ele fermentar pela segunda vez. Feito isso, eu vou pegar a outra parte do pão, eu vou abrir com as mãos, vou passar o rolo de macarrão, vou enrolar, fazer todo aquele processo. Ó o mosquito, gente. Olha, eu não gosto de maltratar os bichos, mas esse mosquito, ele tá testando a minha paciência. Daqui a pouco eu vou fritar ele. Gente, eu juro que a minha cozinha é limpa. Eu não sei por que esse mosquito só vem na hora que eu tô filmando. E ele faz questão de passar na frente da câmera. É sério. Depois ele some, eu tô falando pra vocês. É só na hora que eu tô filmando mesmo. Depois o mosquito some, desaparece. Mas voltando aqui. Enfim, viu que ele passou voando? Ele tá me testando. Voltando aqui pro nosso pão de fubá. A dobra, a gente dá umas apertadinhas nessa massa maravilhosa. Vamos lá passar no fubá, porque nós estamos fazendo o pão de fubá. Então, eu vou passar no fubá e tiro o excesso. Não esqueça, passa nas bordas, passa nas pontas, tira todo o excesso do fubá. E é hora de colocar na forma. A forma é untada e enfarinhada. Untada com margarina e enfarinhada. Você pode enfarinhar também com fubá. Eu enfarinhei com farinha de trigo. Fica a seu critério. É só para não grudar mesmo. Agora nós vamos para a segunda etapa. Aqui você pode cobrir, se você for fazer numa outra forma, caso você não tenha uma forma dessa, porque não tem necessidade, tá? Só tô usando essa forma de pão de forma porque eu tenho aqui. Como eu tenho essa forma e ela é de pão de forma, eu vou cobrir com a tampa. Para quê? Para acelerar o nosso processo de fermentação, porque aqui eu vou deixar mais 40 minutos, aqui já se passaram 40 minutos, para o pão crescer mais um pouquinho. E aqui ele cresceu, lembra como ele estava antes? Depois de 40 minutos, ele cresceu. Se o tempo na sua cidade estiver úmido, deixa mais de 40 minutos. Se estiver chuvoso, entende? Porque para a massa fermentar mais rápido, o tempo tem que estar quente. Então, se estiver frio, você pode deixar até 1h10, tá? Para essa massa crescer. Tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa. Ok? Fica a dica para fazer o pão. E vamos perder esse medo de fazer pão em casa. Aqui é o charmezinho. Para o pão ficar parecendo como aquele pão rústico que você vê nas redes sociais ou até mesmo na padaria da sua cidade. É só fazer isso. De um lado a gente vai riscando, né, dando umas cortadinhas com a faca, e do outro lado também, só para dar um charmezinho no nosso pão de fubá. Tempo de forno, daqui ele vai direto pro forno, tá? O forno, gente, 180 graus.
180 graus. Eu deixei 40 minutos, porque eu queria o pão mais douradinho. E eu queria a casquinha mais crocante, porque eu estava querendo comer o pão quentinho com a casquinha crocante. Depois ele não fica crocante mais a casquinha, só na hora que a gente tira ele do fogo. Mas se você quiser que a casquinha, que ele não fique com aquela casca um pouco crocante, que ele fique assim, mediano, fique com aquela casca clarinha, você deixa 30 minutos, tá? Eu deixei 40 minutos, por isso ele ficou assim. Mais uma vez, gente, faça esse pão. É uma delícia, você vai gostar. Aqui eu tirei o pão do forno, ele tá quentão, bem quente. Vamos dizer que é um pão de fubá rústico, por isso eu tô usando as luvas, porque ele tá quente. É muito bom esse pão, gente. Outra coisa, se você tá assistindo o vídeo até aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, assim o YouTube vai lembrar de te notificar toda vez que eu postar um vídeo aqui. Se você tá gostando desse conteúdo de pão, porque eu amo pão, eu amo massa fermentada, eu tenho muitas receitas para passar para vocês. Então, se inscreva no canal para você não perder, né? Aqui, vamos cortar essa delícia de pão. Gente, sabe aquele pão gostoso? Aqui, sabe uma dica que eu ia fazer, eu só não fiz porque eu não tinha em casa. É uma dica para você. Goiabada. Você pode colocar goiabada no seu pão de fubá. Isso mesmo. Mas antes você corta em cubinhos, passa no fubá para colocar na massa, tá? E é só fazer o mesmo processo, só colocar a goiabada. Fica a dica, se você fizer, comenta aqui que você fez, mas eu quero que você faça esse pão. Gente, é muito bom. Pode confiar. É bom demais esse pão de fubá. Ele fica, aqui ele tá bem quentinho. A massa dele, tô até salivando. A massa dele é uma delícia, aquela massa gostosa para você comer com um cafezinho, né? Aquele cafezinho, você tomar no café da manhã, no café da tarde. É uma delícia esse pão de fubá, gente. Faça e volte aqui. Lembrando que a casca dele, eu quis que ficasse assim, então eu deixei 40 minutos. Mas você pode deixar, aqui ele tá quentinho, ele acabou de sair do forno. Sem contar aquele cheirinho de pão. Eu adoro o cheiro de pão, cheiro de massa na minha cozinha. Eu sinto assim uma satisfação enorme. Muito bom, parece que eu vou assim voando quando eu sinto esse cheirinho, sabe? Da alegria, satisfação. Faça na sua casa, você vai ter alegria também, satisfação. Faça esse pão e sinta o cheirinho do pão na sua casa. Então, gente, o processo é super simples. Primeira vez, deixa para descansar 40 minutos, cresceu, dobrou de tamanho, às vezes ele triplica. É hora da gente enrolar ele e deixar descansar mais 40 minutos. Ele cresceu, a gente corta ele, faz um charmezinho em cima do pão, leva para o forno 180 graus por 30 minutos, se você quiser a casca dele, não quiser ela muito moreninha. Se você quiser ela mais moreninha, 40 minutos. Só faça esse pão, gente, porque é uma delícia, você vai gostar. Se você fizer, eu tenho certeza que você vai gostar. Ficou até aqui? Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!